além. Verás um caminho difícil demais, verás tempestades que te assustarão, mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar, o melhor de Deus virá. Segue além, segue além. Segue além. E com a confiança que essa música nos traz, Senhor, coloca no meu coração que durante a nossa vida nós somos muito apedrejados. Nós somos muito apedrejados. E os nossos corações foi se enchendo de tantas dores, de tantos sentimentos de incapacidade, de rejeição, de inferioridade, de medo. Quantas dores, Senhor, nós carregamos por palavras que foram lançadas sobre nós, sobre as nossas vidas. Mas o Senhor hoje vem nos falar que a única pessoa que pode ocupar o nosso coração é Ele. Então, com essa certeza, abrimos os nossos corações, feche seus olhos e com toda certeza, com todo o ensinamento que vocês tiveram dessa semana, vocês vai abrindo o coração para vocês. Imagine Jesus à sua frente, meu irmão, e se lance, como se estivesse muito calor. E vocês, naquele calor insuportável, vocês mergulhados profundamente numa cachoeira. Mergulhe agora e vai clamando o Espírito Santo. Vai conversando, Espírito Santo de Deus, vem fazer morada no meu coração. Senhor, eu carrego tantas dores, tantas incertezas, mas a partir de hoje, Senhor, eu quero ter a certeza que somente o Senhor vai habitar no meu coração. Eu te dou livre acesso, Espírito Santo de Deus. Vem fazer morada no meu coração. Vem habitar no mais profundo do meu coração, Senhor. Naquelas dores do meu consciente, do meu inconsciente. Senhor, eu me lanço a Ti. Eu te dou livre acesso, Espírito Santo. Derrama sobre nós uma unção poderosa, Senhor. Nós estamos aqui nesta noite, Senhor, reunidos em Teu nome. Porque nós acreditamos, Senhor, que a Tua palavra é viva e que a Sua promessa irá se cumprir. Por isso, Senhor, como em Pentecostes, que o Senhor derrame o Teu Santo Espírito sobre cada um de nós nessa noite. E que nessa noite, Senhor, nós sejamos completamente inundados por Ti, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre mim. Eu quero mergulhar. Eu quero ser inundada, encharcada pelo Teu Espírito. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre mim. Eu não sei, Senhor. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu não quero deixar, Senhor, que as pedras que me atingiram durante a vida possam impedir que o Senhor fecunde o meu coração. Vem, Espírito Santo
de Deus, sem ti eu nada posso. Vem, Espírito Santo de Deus, me ajudar. Eu quero ser um homem, uma mulher melhor. Vem, Espírito Santo de Deus, dá-me vestes novas. Vem, Espírito Santo de Deus, vai falando comigo, meu irmão. Espírito Santo, eu quero te receber nessa noite. Abra sua boca, meu irmão. Fale de todo o seu coração. Jesus está na sua frente. Fala, Senhor, eu quero ser dependente de Ti. Sem Ti, Senhor, eu nada sou. O Senhor deixou o Teu Santo Espírito sobre mim. Eu creio, Senhor, na Tua promessa. Vem, Espírito Santo de Deus. Senhor Jesus, eu sou tão pequena, tão fraca. Senhor, eu reconheço, Senhor, o Senhor me ama. E que assim como a palavra de hoje nos fala, que o Senhor não nos julga, o Senhor não quer saber o seu passado, meu irmão. Ele não quer saber o que você fez. Ele quer te resgatar nessa noite. Ele te quer do lado dele, caminhando do lado dele. Ele quer uma verdadeira conversão sobre a sua vida. Vai entregando agora ao Senhor e fala assim, Senhor, eu não quero mais sentir essa ansiedade. Eu não quero mais, Senhor, sentir essa tristeza que muitas vezes invade o meu coração, impedindo que eu agisse sobre a minha vida, Espírito Santo. Entregue ao Senhor, meu irmão. Fala, Senhor, eu quero te entregar agora o meu desemprego. Senhor, eu tenho fé, mas não aumenta a minha fé. Eu te entrego a minha falta de fé, a minha falta de confiança em Ti, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, conduzir cada passo meu. Senhor, eu não sou nada sem Ti. Senhor, sem Ti nada posso. Por isso eu clamo, Senhor. Vem sobre nós como em Pentecoste. Sopra sobre nós como labaredas de fogo, Senhor. Vem repousar sobre nós como labaredas de fogo, assim como o Senhor fizeste em Pentecoste. Nós estamos aqui. Levante os teus braços, meus irmãos, e deseje esse fogo do Senhor. Vem, Senhor Jesus, sopra sobre nós o teu fogo abrasador. Vem, Espírito Santo de Deus, eu te quero, eu te desejo, eu te dou livre acesso, Espírito Santo. Sim, Senhor Jesus. Eu desejo, Senhor, que a partir de hoje o Senhor nos direcione. Que o Senhor faça a verdadeira conversão nas nossas vidas. Senhor, que o Senhor nos direcione e nos converta conforme o teu desejo, conforme a tua vontade. Vem, Espírito Santo de Deus, transformar todo o meu ser. Coloque a mão na sua cabeça e fale, Senhor, eu quero que todos os meus pensamentos sejam direcionados por Ti, Espírito Santo. Senhor Jesus, que toda palavra que sair da minha boca seja direcionada por Ti, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, tomar conta de todo o nosso ser, para que eu seja uma pessoa melhor na minha casa, no meu trabalho, que aonde eu entrar, Espírito Santo, aquela pessoa sinta a Tua presença. Que quando eu chegar na minha casa, aqueles que estiverem na minha casa sintam o Teu cheiro, sintam a Tua presença no meu trabalho, que eu exale o Teu cheiro onde eu for. Vem, Espírito Santo de Deus, comigo.
meu ser, quebra toda minha mentira, toda minha covardia, ser burro não dá mais. Aviva os corações e levanta uma nova geração. Vem despertar esta nação, um tremendo avivamento. Vem Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Vem Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Vai desejando todo esse amor do Espírito Santo no seu coração. Senhor, queima com o teu fogo, com toda certeza que o Senhor toma conta de tudo, que o Senhor te ama e que Ele cuida de cada detalhe da sua vida. Você já vai agradecendo ao Espírito Santo por toda a obra realizada e vai falando para o Espírito Santo de Deus: Espírito Santo de Deus, eu permito que realize em minha vida toda a obra que o Senhor sonhaste para mim. O Senhor sonhou e planejou sua vida, meu irmão, desde o ventre da sua mãe. E se hoje você está aqui, forte, firme, perseverante, é porque o Espírito Santo está te sustentando. E que vocês a cada dia levantar, vocês clamem e falem: Espírito Santo de Deus, eis-me aqui. Que esse dia, Senhor, seja fortalecido e conduzido por Ti. Não quero mais fazer a minha vontade, somente a Tua, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, ficar comigo durante essa semana. Vem, Espírito Santo, conduzir o meu pensar, o meu falar, o meu andar, o meu olhar. Que nessa semana, Espírito Santo, eu já me torne um homem e uma mulher nova, porque o Senhor habita em mim e eu permito e não permito que nada, nenhum pensamento, nenhuma palavra lançada contra mim, contra a minha vida e contra a minha casa venha fazer morada no meu coração. Que nenhum mau sentimento venha fazer morada no meu coração. Porque o meu coração é uma terra que eu só permito a Tua presença. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Dá um sorriso para o irmão que está do lado, um abraço nele, né? Não, mas um sorriso, se você me desse esse sorriso aí, eu ia gostar. Peguem comigo, por gentileza, quem trouxe a palavra. Quem não trouxe, ai, tem que trazer, né? Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Amém ou socorro?
levanta a mão. Todo mundo achou? Filipenses, capítulo 2, depois que faz 40, vai vir Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Quem me encontrou, levanta a mão, que os servos vão te ajudar. Você não achou? Minha Bíblia ficou engarrada. Vou levar para você. Filipenses capítulo 2. Vamos ficar em pé? Por favor. Capítulo 2, versículo 9. Está escrito assim: por isso Deus exaltou soberanamente e lhe otorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Assim, meus caríssimos, vós que sempre fostes obedientes, trabalhai na vossa salvação com temor e tremor, não só como quando eu estava entre vós, mas muito mais agora na minha ausência, porque é Deus quem, segundo o seu beneplácito, realiza em vós o querer e o executar. Fazei todas as coisas sem murmurações nem críticas, a fim de serdes irrepreensíveis e inocentes, filhos de Deus, íntegros, no meio de uma sociedade depravada e maliciosa, onde brilhais como luzeiros no mundo, a ostentar a palavra da vida. Dessa forma, no dia de Cristo, sentirei alegria em não ter corrido em vão e não ter trabalhado em vão. Essa é para nós palavras do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus, cara. Graças a Deus. Dá um beijinho na palavra. Presta para o irmão que está sem palavra, dá um beijinho. Pode sentar. Irmãos, hoje eu vim partilhar com vocês sobre o senhorio de Jesus. E eu já vou anunciando que Jesus, a gente sabe que Jesus é o nosso Salvador, sim ou não? Sim. Eu já quero anunciar para você que Jesus não quer ser só o seu Salvador, e sim também o seu Senhor. É bom e importante que isso fique gravado no seu coração. Jesus não quer ser somente o nosso Salvador, mas também quer ser verdadeiramente o Senhor nas nossas vidas. E por que eu estou dizendo isso, meu irmão e minha irmã? Porque em muitos temos outros senhores a comandar, a reger a nossa história. E é o Senhor que tem que imperar na minha vida e na sua. Amém? Fala isso para você mesmo. É o Senhor que tem que imperar na minha vida. Irmãos, eu estava refletindo, partilhei muito com a Cris. Nós participamos do mesmo grupo de oração, então a gente partilha muito. Eu partilhava assim do peso desse tema, e eu dizia para ela que ao longo desses dias todos eu fui sentindo esse peso. Realmente é uma pregação pesada, mas a verdade precisa ser anunciada no nosso meio, amém? A verdade precisa ser declarada
no nosso meio, para que, enfim, todas as escamas caiam dos nossos olhos. Hoje, meu irmão e irmãs, nós temos que sair de cima do muro. Nós temos. Porque senão Deus vai te vomitar. Apocalipse 3. Está escrito assim: conheço as tuas obras, não é frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Mas como é morno, vou vomitar-te. Pesado, né? Oxalá fosse frio ou quente. Mas como você está em cima do muro, vou te vomitar. Então hoje, meu irmão, minha irmã, você precisa tomar uma decisão nessa vida. Precisa. Você precisa tomar uma decisão. Com certeza a decisão mais importante de toda a sua história. Você precisa sair de cima do muro. Sabe qual é o dia final? A gente não sabe quando o Senhor vai vir, né? Talvez o Senhor venha para você antes de todos. E aí? Se você estiver em riba, né? O Senhor vai vomitar-te. Os irmãos costumam pregar muito sobre a misericórdia. Deus é misericordioso, sim ou não? Sim. Mas também é justo. Eu vou colocar o voz forte. O Senhor também é justo. E o Senhor está dizendo em Apocalipse 3, se eu, Jairo, continuar em cima do muro, naquele dia o Senhor vai me vomitar. Irmãos, um dia desses eu estava fuçando na internet e eu vi um vídeo lá, um MC, cantor de funk. E no vídeo ele estava encerrando um show e de repente ele cantou a última música, ele tudo naquele frenesi. Ele então anuncia que a turnê dele pararia por ali. Você viu, né, Maju? Que ele não mais cantaria, porque ele tinha se encontrado com o Senhor. Eu arrepio, e ele tinha percebido que até ali a sua história, irmãos e irmãs, eram cheia de vazios, o seu coração está sempre vazio, por mais que ele tinha uma agenda imensa de show, um povo que ficava correndo atrás dele, lindo. O seu coração estava sempre vazio. Aí ele se encontra com o Senhor e decide então, a partir dali, largar as coisas do mundo e seguir atrás de Jesus. Ele foi falando aquilo, ele abaixou lá assim e levantou uma placa, né? Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Eu fiquei com a vergonha disso. Quantos de nós, católicos, irmãos, não temos essa coragem de nos desvencilharmos das nossas coisas, dos nossos quereres, daqueles que nos trazem prazer. E não temos coragem de anunciar isso para o mundo. Quiçá proclamar que já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Hoje, meu irmão, minha irmã, eu ia falar tomando vergonha na cara, mas não vou falar isso não. Vou falar igual os nortistas. Toma tenência. Melhor, né? Toma tenência e desce do muro. Desce do muro, senão o Senhor vai te vomitar. Então aquele rapaz que cantava funk descobriu que a sua história só é verdadeira, só seria verdadeira em Jesus. Então, como eu disse, ele renuncia às suas paixões, os seus quereres e se submete ao governo de Jesus. E a partir daquele momento, meu irmão e minha irmã, já não era mais ele que determinava o rumo da sua vida.
Ele estava ali. Não sei se continua, espero que sim. Mas ele estava ali dizendo para o mundo inteiro que não era mais ele, nem o empresário, quem regia a vida dele, mas o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus. E a palavra está nos dizendo hoje que Jesus é constituído como nosso Senhor. E a palavra Senhor, meu irmão, minha irmã, vem da palavra grega Kyrios, que quer dizer dono. Portanto, irmãos, Jesus foi constituído por Deus como o nosso dono. Como o nosso dono. E Ele tem poder sobre nós, como lemos na palavra. Ele tem domínio e autoridade sobre as nossas vidas. Eu costumo dizer, vou pegar um exemplo para você entender, que o Senhor é o maestro das nossas vidas. Quem aqui já viu aquela sinfonia, aquelas músicas clássicas? Quem já viu? É gostoso, né? Para dormir então é uma benção. Mas vocês já repararam na figura do maestro? A gente sabe que tem vários instrumentos ali, sim ou não? Sim. Tem a zabumba, tem o violino, né? De repente tem um homem lá, geralmente mais velhinho, com um pauzinho, fazendo assim, né? Faz assim, gente. E sai aquelas melodias fantásticas, sim ou não? Sim. No mexer do pauzinho, vai saindo aquelas melodias, né? Tudo ali por conta da mexida, né? Então o maestro vai mexendo, a zabumba vai ali, a sanfona, e vai saindo aquela belezura. Agora, estava eu imaginando lá hoje, rezando com o Senhor, nesse balançar de pauzinho, né? Imagina se a zabumba se revolta. Daquela aí de repente a zabumba se revolta lá. Que tragédia que ia ser, sim ou não? Irmãos, Jesus é o nosso maestro. Nossas vidas estão em suas mãos. Nossa vida é uma canção e está nas mãos do maestro. Mas infelizmente, meu irmão e irmã, muitas das nossas vidas estão em desarmonia. Muitas vidas estão desarmônicas. Porque não tem sido Jesus a reger a nossa vida. Não tem sido. Né? Não tem sido o Senhor a reger a nossa vida. As nossas vidas, meus irmãos e irmãs, como eu disse, tem se submetido a outros tantos senhores, menos ao nosso Senhor Jesus, que está constituído como o nosso dono. Eu me lembro quando eu entrei na renovação carismática, os irmãos sempre me mostram a plaquinha ali, aí eu venho no VAR para ver, porque eles costumam me roubar. Quando eu entrei na renovação carismática católica, tinha algo que me chamava a atenção, que tudo que os irmãos iam fazer tinha que rezar. Não se fazia nada sem perguntar para Deus. Nada. E nesse contexto eu fui me lembrando, quando eu entrei na renovação, quando eu me reencontrei com o Senhor, a vontade que ardia no meu coração era de ser sacerdote. Eu queria ser sacerdote. Pus na cabeça, né? Eu não tinha primeira comunhão nem Cristo, eu vou fazer Cristo, primeira comunhão, vou fazer para virar sacerdote. Aí comecei a caminhada no grupo de oração, eu comecei no grupo de jovens, aí imagina, negão garboso, chegava, e as meninas, claro, né? Eu era o José delas. E as meninas ficavam me chamando para ir rezar na casa delas, para ir rezar. E como eu já tinha vindo no mundo, eu sabia que era tática. Mas não dava muita bola, porque no meu coração eu queria ser sacerdote. Mas aí o tempo foi passando, eu fui para um grupo de oração adulto, e eu me lembro que hoje era minha cunhada.
E ela chegou e falou assim: eu rezei e o Senhor falou que você tem que namorar com a minha irmã. Aí eu falei, eu lembro, mas eu quero ser padre. E vejam vocês, a irmã dela queria ser freira. E foi, meus irmãos, a gente teve, o povo foi empurrando, né? A gente vou ver isso aí. Eu lembro que a gente foi no ralé, mas assim, todo mundo respeitoso, nem na mão a gente pegava. E nesse meio tempo a gente foi rezando. E eu com aquela vontade de ser padre, não quero casar. Mas enfim, um dia nós nos reunimos e perguntamos para Deus qual a sua vontade. O Senhor já tinha até falado para ela através do falecido bispo, que a coisa dela era ser mãe. Mas foi que um dia o Senhor me falou que eu também teria que ser, que era, minha vocação era ser pai. E o Senhor me falou no coração, né? E veja, hoje, esse ano a gente vai completar 20 anos de casado. 20 anos. Meus cunhados dão risada, porque a gente chama amor pra cá, amor pra lá, até hoje. Nós chamamos amor quando ela está de boa comigo. Quando não está, é Jair. Parece um caso. Mas nisso, obedecendo ao Senhor, nós tivemos 3 filhos, lindos, lindos, lindos meus filhos, né? Puxou a mãe. Conseguimos a nossa casa. Mas veja, tudo isso por escutar a voz do Senhor. Outro exemplo, irmãos, quem é mais próximo a mim, sabe que eu tenho reclamado muito do meu serviço, sim ou não? É do horário. Aí esse dia eu estava rezando lá à noite, ô Senhor, não aguento mais essa noite. Hoje, por exemplo, eu dormi só 3 horas. Daqui a pouco eu saio daqui e vou trabalhar. Eu estava lá, ô Senhor, não aguento mais, tira dessa vida, não aguento mais esse trabalho. Aí o Senhor falou assim no meu coração: engraçado. Quando você estava no seu trabalho lá, era horário comercial, trabalhava sábado até meio-dia, você conseguia ir na igreja. E ele falou assim: você conseguia ir na igreja? Eu falei assim para o Senhor Felipe: ô Senhor, hoje eu não consigo nem ir na igreja. Eu vou nos eventos, tem que sair correndo. Quantos eventos eu fui, Senhor, com a roupa do serviço dentro da mochila, sabe? Aí o Senhor foi engraçado. Quando você estava naquele trabalho seu, você conseguia ir nos encontros, dormia todo dia em casa. Você um dia casquetou e pediu conta para o seu patrão. Eu me recordo que era meia-noite, meu patrão me ligando para mim voltar a trabalhar, eu não atendi ele. E o Senhor falou: engraçado, aquele dia você não perguntou. Para mim. Então veja, irmãos, muitos de nós experimentamos desarmonia em nossa vida por não perguntarmos ao Senhor como, quando fazer. Fazemos as coisas ao nosso bel prazer. Vamos tocar na vida, né? Como diz o Zeca Pagodinho, deixar a vida levar, a vida leva isso. E nós cristãos não podemos viver assim. Amém? É Deus quem tem que reger a nossa vida, a nossa história. É Deus. A parte pesada ficou aqui, mas os irmãos estão mostrando no relógio, talvez não seja para eu pregar para vocês. Mas eu quero finalizar dizendo que existe uma palavra aqui na Sagrada Escritura que eu não quero viver. Não sei se tem uma palavra que você não quer viver. Eu tenho aqui Mateus 7, versículo 1, 21 e 23. Vou ficar de cabeça baixa para não olhar para os irmãos lá, tá? Diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome, e não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? E no entanto, eu lhes direi: nunca vos conheci.
retira-vos de mim, operários maus. Jesus dizendo. Em algumas traduções, o Senhor vai dizer, é pior. Sai de perto de mim, Satanás. O Senhor fala. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque às vezes nós dizemos que o Senhor, nós somos do Senhor, aí a gente vem aqui, né? Manda teus anjos, né? Fica aquela coisa. Mas no fundo, será que o Senhor é mesmo o Senhor da nossa vida, da nossa história? Então, a gente corre esse risco de chegar naquele dia e falar, nossa Senhor, eu preguei, imagina eu Jair, estava falando com a Cristina, quantas pregações será que eu já fiz de 2000 até aqui? E eu corro o risco de chegar perto de Jesus e Jesus dizer, sai de perto de mim, negrão. Não te conheço. E sabe por que eu estou dizendo isso? O próprio São Paulo vai dizer, sejais irrepreensíveis. Sejais inocentes. Levai no coração a palavra de Deus. Sejais luzeiros nesse mundo pervertido. Isso é um sinal de pessoas que têm o Senhor como o Senhor da sua vida, da sua história. A pessoa que realmente tem o Senhor como o seu Senhor, ela é luzeira. Onde ela chega, ela é luzeira. Só leva a palavra do Senhor. Ela é irrepreensível, irretocável na sua conduta. Ela é uma pessoa inocente. E essa pessoa, irmãos, quando chegar perto do Senhor, o Senhor vai falar, vão chegar. Você combateu o bom combate. Tem uma palavra que eu quero viver. Essa está em Mateus. Eu vou encerrar, viu, irmão? Estou mostrando essa plaquinha. Mateus 16, 24, 27, que diz assim. Em seguida, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la, mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, irá recobrá-la. Que servirá a um homem ganhar o mundo inteiro, se vem a prejudicar sua própria vida? Ou que dará um homem em troca da sua vida? Irmãos, que se cumpra isso na nossa história, sabe? Eu estava rezando hoje pela manhã, que nós consigamos renunciar toda o nosso eu, os nossos quereres. Semana passada a gente cantou, né? Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter. Lá vem ela. Quero conhecer teus planos. Aí, para resumir, e que fique gravado no seu coração, os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. Irmãos, todos os passos que você der sem Jesus vai ser fracasso, vai ser derrota. Fala para o irmão. Fala aí, vai ser derrota. Sem Jesus é derrota. Agora, todos os passos que você der debaixo e deixar o Senhor ser verdadeiramente o seu Senhor, vai ser só vitória. Tribulações virão. Olha, acabou o açúcar, acabou o gás. As coisas vão continuar acontecendo. Mas a sua vida vai ser muito mais tranquila, muito mais saborosa, se você submeter a sua história ao senhorio do Senhor. Amém?